conhecendo alguns que estão chegando pela primeira vez. E eu sempre começo agradecendo a Escola Lacaniana de Psicanálise, né, de Vitória, por esse espaço de fala. E eu vou pedir licença para eu ler, né, para poder ficar um tempo menor, porque senão a gente começa várias associações. E tem um ponto de inibição meu também, que eu preciso ainda me sustentar um pouco com o texto, né? Mas é um privilégio ter esse lugar para endereçar, né, minhas elaborações, minhas letras, cartas de amor. A gente vai conversar muito sobre isso. E saber que elas terão um destino, né? E dessa forma eu poder me escutar de um outro lugar. Essa passagem ao público, do texto escrito ao falado, né? Que seja dessa letra que eu emito, que às vezes eu não tenho, ainda não sei do que se trata, né? Mas é preciso emitir para um outro para ter ressonância. Esse endereçamento permite com que eu possa ter notícias de algo de mim, né, que ressoou no outro. Ressalto também a importância de se fazer escola, né, 30 e poucos anos aqui da nossa escola, né, e que nos convoca a uma transferência de trabalho e nos coloca a produzir, já que só produzimos a partir da suposição que nossas cartas, letras, né, possam ter um destino. Pretendo dedicar uma aula do meu seminário a essa questão, né, que o Lacan nomeou como cartas, letras de amor. E nós vamos ver que é o amor que escreve, né, é algo contingencialmente que não para de não se escrever. Então, hoje eu vou dar um panorama por onde eu pretendo caminhar. A gente sempre muda, às vezes, no meio do caminho, né? Então, eu gostaria de iniciar esse ano meu seminário falando da pandemia. Não tem como deixar de falar, né? Não tínhamos a dimensão de onde chegaríamos, né? Quase 4.000 mortes de Covid por dia. E eu vejo que daqui a pouco vamos chegar, né, a, sei lá, 500 mil de mortes. É aterrador, né? E mesmo diante dos fatos, vamos nos habituando. Já havia falado disso bastante ano passado, né? Mas essa habituação ilustra o que Lacan nos adverte logo no início da proposição, né, sobre o psicanalista da escola, a proposição de 67, aspas, que o real provoca seu próprio desconhecimento ou até produz a sua negação sistemática. Quer dizer, negacionista, portanto, somos todos nós, né? Deixando bem claro que não sou da turminha lá que sai sem máscara, né? Por favor, não, mas nos incluindo, né, nessa tendência diante da morte, disso que causa horror, a tendência é a gente negar, né? Mas falo aqui da minha experiência do início da pandemia lá atrás, quem me acompanhou, né? Eu falei dessa morte que apareceu, que rompeu, né? Sem véus, né? E que dediquei a primeira aula do meu seminário do ano passado e fiz algumas elaborações sobre isso, mas com o tempo também fui me habituando com o número crescente de mortes, sem quase me afetar. Racionalmente, essa constatação me horrorizava, mas meu corpo já não se afetava, né? Eu ficava... Isso ilustra muito bem o quanto o real produz sua negação sistemática. Por conta disso, me ocorreu trazer um recorte de uma entrevista de Lacan deu para Colette Soler. Não, ele deu para Patrick Vallas, mas a Colette Soler se utilizou numa live que ela fez com Quiné, onde ela recorta, né, um pedaço dessa entrevista, onde Lacan diz que a psicanálise é o pulmão artificial do mundo. E aí essa frase dita no meio de uma pandemia, né, e aos descalabros desse desgoverno, pode servir ainda mais como uma advertência para lidar com essa tendência negacionista do real. É bom lembrar aqui que eu tenho preocupação das pessoas que estejam de fora, de aqui entrando, e
eu estou em casa, mantendo todos os protocolos, né, respeitando todos os protocolos. Mas voltando à citação do Lacan. Como se servir desse pulmão artificial para uma tomada de ar, para nos oxigenar, a fim de pensar algumas formas de lidar com fatos até então impensáveis e que repercutem na nossa clínica. Lembrei de uma expressão de uma jovem adolescente que eu atendo, que tem um refinamento cultural admirável. Ao relatar um fato, ela disse: "Isso foi antes do mundo acabar." Ilustra bem o impacto, né, disso, né, nos jovens, né? Muito forte essa fala, né? É uma pessoa muito refinada, que se utiliza muito dos artifícios, né, que nos humaniza bastante, que nos promove, né, comportamentos bem empáticos, mas mesmo assim ela fala isso e é impactante, né? Agradeço a Vânia, que trouxe para o nosso cartel do Seminário 21, né, o contexto de onde foi retirado essa citação, que Lacan faz com a psicanálise como pulmão do mundo, que foi muito interessante ver essa entrevista que eu não conhecia. E eis o que Lacan fala num dos seus trechos. Vou recortar alguns trechos. Abre aspas. O discurso da ciência tem consequências irrespiráveis para o que nomeamos humanidade, e que a psicanálise seria o pulmão artificial do mundo. Esse é o recorte, né, que a Colette se utiliza. Uma aposta, portanto, na psicanálise diante dos efeitos universalizantes advindo do acoplamento do discurso da ciência com o discurso do capitalismo. Discurso capitalista. Discurso do capitalismo também, né? Que tem consequências irrespiráveis. Isso fazendo uma alusão, que eu imagino, né, esse respirável, uma alusão à morte subjetiva, porque a gente às vezes fala muito da morte física, né, que a gente está entrando em contato, mas sabendo também dos efeitos danosos da morte subjetiva. Mais adiante, vou falar algumas elaborações sobre os efeitos desse discurso na subjetividade, na nossa vida subjetiva. A gente vai tratar mais adiante algumas aulas do seminário. Mas agora quero ressaltar o que a escuta do saber inconsciente oxigena aqueles que se servem da psicanálise. Essa entrevista que Lacan deu é contemporânea a uma importante conferência, uma que eu recorro sempre, que ele fez em Roma, que ficou conhecida como a Terceira. É dela que recortei o que Lacan fala da especificidade do discurso analítico. Discurso da psicanálise, não discurso da psicanálise, como ele trata. Abre aspas. A psicanálise socialmente tem uma consistência diferente de outros discursos. Ela é um laço a dois. É nisto que ela se encontra no lugar da falta da relação sexual. Repito, é um laço a dois e a psicanálise no lugar da falta da relação sexual. Continuando com Lacan na terceira. Aspas. Contrariamente, gente, é um contrário, né, do mito evocado por Freud, a saber, que Eros seria fazer um, é justamente disso que se padece. Estou continuando com Lacan. Em nenhum caso, dois corpos podem fazer um, por mais estreitamente que se abracem. Não há nenhuma espécie de redução a um. A partir daqui, começa a introduzir a temática por onde vou orientar minhas elaborações para esse ano. A temática relativa a questões que dizem respeito ao amor. Hoje, como eu já falei, vou dar só um panorama, né, para onde pretendo caminhar. Mas, inúmeras vezes, ouvi de alguns pares uma leitura sobre a temática do amor mais próxima do que Freud desenvolveu em suas contribuições da psicologia do amor, por exemplo, que parecem descrever a versão onde se enfatiza
a cisão entre o desejo sexual e o gozo, e o amor. Quer dizer, entre o gozo e o amor. Com Lacan, podemos verificar que essa cisão não é a regra estrutural do amor. Lacan trouxe importantes e novas contribuições e pretendeu mostrar o que a psicanálise de fato aspira, que é tornar possível a existência de laços nos quais o desejo amoroso pelo outro possa coincidir com gozo erótico. Podemos verificar que as manifestações do amor têm um estatuto diferenciado do que Freud evidenciou da sua época. Embora fundamentalmente o amor neurótico mantenha essa cisão, né, de que o Freud trabalha, Lacan, a meu ver, avançou bastante quando afirmou que o amor é a única possibilidade de fazer convergirem o desejo e o gozo. Um aspecto enfatizado por Lacan no seminário 10, né, que ele fala, é o seminário da angústia, né, que o gozo deve ceder espaço para o desejo. Mas acrescenta algo mais, que o amor tem uma função importante nessa substituição do gozo pelo desejo. Aí eu cito Lacan no seminário 10. Só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. Vou fazer um parênteses, né, para quem tem pessoas que às vezes estão começando e para aquelas pessoas que estão se aproximando do conceito de gozo, né? O conceito de gozo, vou falar rapidamente, assim, uma pincelada, é um dos mais inovadores para dar conta do que seria esse ganho primário, uma forma de obter satisfação sempre da mesma forma, seja pelo viés do prazer ou da dor. Portanto, bastante ligado à questão da repetição. Lacan, ao inventar outro conceito do objeto A, vai ampliar essa noção de gozo e trazer várias formas de gozar dessa satisfação, né, ligada a essa fixidez de querer obter uma satisfação sem limites. Né? Isso mostra, portanto, que o regime do gozo é o do excesso. Mas voltando ao tema do amor, né, eu fiz só uma pincelada. Algumas vezes escutei versões bem marginalizadas sobre a proposta do Lacan a respeito do amor, como esse que vem em suplência à ausência da relação sexual. Algumas vezes até totalmente contrárias a essa afirmação, como, por exemplo, o amor aquele que obtura a falta. Todo mundo brincava que, como eu sempre trago essa temática do amor, as pessoas falavam, Lígia, o amor. Ficavam, às vezes, de uma forma até meio quase que banalizada, sei lá de que forma. Eu sentia assim. Bem, como o amor obturando a falta, querendo fazer uma forma de não se haver com a castração. Creio que essas leituras reducionistas são leituras reducionistas das propostas do Lacan, que acabam servindo inevitavelmente à máquina do discurso capitalista. Isso porque a nossa subjetividade está atrelada aos discursos predominantes, né, na nossa atualidade. Né? Nós somos todos cooptados por discursos predominantes. Portanto, todos nós corremos o risco, né, já falei, de sermos cooptados por esses discursos universalizantes. Lacan, em 53, fez uma advertência que a gente sempre utiliza, aspas, deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época, no sentido de se contaminar os preceitos da psicanálise com os discursos predominantes, né? E começar a ter um percurso desviante. Mas voltando à conferência terceira, Lacan denuncia mais uma vez esses riscos das posturas desviantes dos princípios da psicanálise. Abre aspas. O futuro da psicanálise depende do que advirá desse real, que é fora-cluído no funcionamento capitalista. 2 anos antes, em janeiro de 72, ele faz umas conferências lá no Hospital Santana, e ele não vai para o auditório, coloca ele na capela,
e ele se incomoda um pouco. E esses discursos nós vamos usar bastante, porque tem uma virada, uma contribuição muito importante do Lacan a respeito do amor, que ficou publicado, Estou Falando às Paredes, com as Paredes, que é precioso, né? Vou tirar alguns trechos dessas conferências, que é, inclusive, concomitante, né, ao seminário O Pior, né? Quer dizer, então é muito importante esse momento. E é interessante, que eu já falei isso várias vezes, nas conferências daquilo, a Lacan dos Estados Unidos, as conferências que ele dá lá no Hospital Santana, onde, né, ele trabalhou, apresentava casos, mas ele é muito mais, não é tão enigmático como ele é no seminário, que ele faz propositadamente, vai fazendo, né, ao final, para que possa, né, ter uma abertura para a nossa entrada, mas essas conferências, o Lacan está muito mais claro, né? Parece que mais fácil, mais acessível, né? Então vou usar uma citação dessa conferência. Aspas, o que distingue o discurso capitalista é isso, a verwerfung, a rejeição para fora de todos os campos do simbólico. Rejeição do quê? Pergunta Lacan. Da castração. Em seguida, ele faz alusão ao amor. Aspas. Toda ordem, todo discurso aparentado com capitalismo deixa de lado as coisas do amor. E ele conclui. Como vocês veem, não é pouca coisa. O autor que recorri para trabalhar esse novo padrão de estabelecimento de laços numa sociedade onde impera o discurso capitalista é o psicanalista Máximo Recalcati, que Dilceia, né, não sei se disse até para aí, me apresentou no nosso cartel, que nós concluiu agora na quarta-feira passada, e que ela trouxe um texto primoroso, As Três Estéticas do Lacan, que ela traduziu para nós, né, um texto também super didático, assim, né, um leitor do Lacan muito rigoroso, mas uma leitura muito leve, né? Então, esse livro do Recalcati, que ele parece que só no lançamento dele teve 100 mil exemplares vendidos, né? Não é mais como antes. Ele é bonito porque ele diz ter escrito esse livro porque quer que ele seja um canto dedicado ao amor que resiste. Quando li esse livro, me senti encorajada, né? Ano passado estava querendo voltar à temática do amor e me senti encorajada por seguir com esse tema uma espécie de alento em levar adiante a função da manutenção dos laços amorosos. Numa época em que impera vidas voltadas a uma vontade de gozo autista, sem vínculo com o outro, um funcionamento fechado em si mesmo. Realmente, esse livro, logo do início, ele fala de que as questões são diferentes da época de Freud, né? E vai enumerando isso, é muito importante. E vou citar só algumas, né? Que é a liberdade sexual. Oi? Está em francês. Está em francês. O que está em francês aí, alguém? Oi? O livro está, não tem tradução dele, está em francês. Como? O livro está em francês? Como? Não entendi. Está escrito em francês, não teve tradução. Esse aqui? É. Foi lançado aqui. Eu já falei, já na Amazon tem já. Já pode comprar. Esse ainda tem, porque eu falei para tantas pessoas. Como é o nome dele? Não é mais como antes. Elogio do perdão da vida amorosa. É um livro que fala da questão, né, das traições, como lidar com isso, fala do feminismo, desse momento dos feminicídios. É muito interessante. Para quem trabalha na área jurídica, que vê a questão do feminicídio, é muito interessante. Mas é muito interessante na parte anterior, porque ele traz os conceitos do Lacan
né? E de uma forma bem assim, é um livro que você lê assim, né? De uma forma muito fluindo, né? Muito interessante. Bem, então vou ressaltar só, né, duas modificações, né, que foi mudando para a nossa época, a questão da liberdade sexual, né, e a emancipação feminina abalaram muito, né, um certo tipo de laço amoroso. A liberdade de escolha de parceiro, por outro lado, a intolerância diante de toda forma de relação, isso é muito importante, que implica um submetimento ao outro. E se não há submetimento, não há possibilidade de fazer laços, né? Aqui eu lembro um filme Cadê o Djavan? O Trama Fantasma, né? Que é um filme, para mim, um dos que mais ilustram como Tô aqui, tô aqui. aí, Djavan, nós somos fãs desse filme, que é um filme que mais ilustra, ele ganhou o Oscar, né, de melhor ator, como é o nome dele? É Daniel Day-Lewis? Daniel Day-Lewis. Como? É O nome dele? Daniel Day-Lewis, alguma coisa assim. Esse aí, que ele sabe falar. Quando fala em língua estrangeira, já me atrapalha. Bem, e aí o Caligares, na época, escreveu, em homenagem ao Caligares também, uma crônica muito interessante, que mostra, né, que dizer, se não há um submetimento, ora um se submete, ora outro, e ele trabalha isso com ora um tem que morrer, ora outro, é muito interessante, vale a pena ver, vou ver se a gente depois trabalha com mais detalhes, mas a necessidade, né, de para que o amor se estabeleça, para que o laço se estabeleça e que se mantenha. Porque estabelecer, às vezes estabelece, mas ele se dissolve, né? Ao contrário do que mais ocorre hoje, diante de algum desconforto, rompe-se o laço e vai-se em busca de outro. Aquilo, não sei nem se tem um novo... Eu tenho que perguntar aos meus adolescentes, se a fila anda, hoje tem outra... Quem me dá notícias, às vezes, dos jovens é Camila bastante. A fila anda, tem alguma nova forma de falar? Eu parei na fila anda, Lígia, não sei como é que tá. Eu não estou tão fora de moda, né? Então, a fila anda, volta aos aplicativos, onde se tem um excedente de ofertas e uma tecnologia, serviço, né, dessas trocas. Uma fragilidade dos vínculos amorosos, tão bem analisada por Zygmunt Bauman, né, no best-seller Amor Líquido, né? Um funcionamento totalmente adequado à lógica que rege o discurso capitalista. Se o objeto não funciona mais, trata de substituí-lo. Voltando ao que Lacan fala no final da sua conferência terceira, ele torna a acentuar que o futuro da psicanálise depende essencialmente do real, que fora incluído no discurso capitalista. Né? Só lembrando que o real provoca, e o que está lá da proposição, que ele já vem, né, acentuando isso sempre, né? Que o real provoca seu próprio desconhecimento e produz a sua negação sistemática. Mas voltando ao último parágrafo da conferência terceira, abre aspas. Aqui o ciclo se fecha no que acabo de dizer. O futuro da psicanálise depende do que advirá desse real. Segundo os gadgets, né? Nunca sei como é que se fala, bem, essas bugigangas, como é traduzido aqui na minha conferência, quer dizer, essas engenhocas, né? Então ele diz, essas engenhocas, por exemplo, será que elas tomarão a dianteira? Né? Quer dizer, a terceira foi em 74, né? Quer dizer, quase 50 anos atrás, não é isso? Estou fazendo conta? É isso mesmo, né? Será que essas bugigangas tomarão a dianteira? Chegaremos a nos tornar nós mesmos realmente animados por elas? Por essas bugigangas, né? E hoje, né, quase 50 anos, eu acho, né, depois do que Lacan falou, podemos verificar que, de fato, aconteceu isso, né? Que os objetos inanimados realmente tomaram a cena, substituindo pela relação, substituindo, né, a relação com o outro humano.
Encontramos cada dia mais, com maior frequência, sujeitos solitários, devotados ao consumo de objetos, ao culto do individualismo, né? Esse individualismo consumista, né? O filósofo, outro que é meu queridinho, né? Que a Camila disse que eu falo rápido, né? Bicho Ram, que eu trago ele bastante, porque ele nos traz notícia, né? Do que está acontecendo com nossos jovens na atualidade. Então, os livros dele são, para nós analistas, uma forma de trazer essa contemporaneidade, né? Dar notícias disso. E nesse livro que eu comprei 3, comprei há muito tempo, tudo fala de Eros, eu já comprava, né? Então, mas eu fui ver que esse Agonia do Eros é um livro que todos nós devemos comprar. Ele fala dessa erosão do grande outro, né? Do outro, que essa experiência de alteridade, né? De lidar com diferente, com alteridade, está erudida, né? Quer dizer, uma outra forma do que o Lacan falou da foraclusão, né? Outro ponto que esse filósofo traz nesse livro, o capitalismo, isso é muito grave, né? E é o que a gente vê na clínica hoje, né? Os casamentos se dissolvendo muito em função dos parceiros usando muita pornografia, né? Então, ele fala que o capitalismo acentuou o consumo da pornografia pelo excesso de oferta de produtos, exibindo formas de gozar como mercadorias. E ele fala, é uma verdadeira profanação de Eros. Aspas, a pornografia é o exato contraposto de Eros. Ela aniquila a sexualidade. O que é privilegiado na pornografia, isso que eu já falei inúmeras vezes, né, são diferentes, eu trabalhei bastante o discurso, quem acompanha meu seminário, o circuito pulsional, o circuito da pornografia é o circuito da descarga imediata, totalmente diferente, quer dizer, não passa pelo outro, então os efeitos são totalmente diferenciados. E esse circuito da descarga imediata é o que rege as compulsões, né? E é da mesma ordem que o gozo toxicômano, né? Eu que trabalhei muitos anos com a clínica de toxicomania, que tornou-se emblemático esse gozo, né, do autismo contemporâneo, né? Uma forma de gozar que prescinde do outro. E aqui posso lembrar que quando se goza a sós, não há espaço para o desejo. E lembrando, né, que o gozo é do regime do excesso. E acaba sendo consumido pelo consumo, né? Outro livro que também aposta na insistência da duração do vínculo amoroso é o outro que eu já comprei também, acho que umas 3 vezes, que eu empresto, aí depois eu não sei para quem eu emprestei. E a última vez, bem, eu precisei novamente e eu elogio ao amor, do Alain Badiou, que é uma conferência que ele faz lá atrás, já usei, são muitos anos atrás, mas ele continua muito atual. E é interessante que o primeiro capítulo dele, ele nomeia o amor ameaçado. E diz que o amor deve ser reinventado e defendido. Ele usa até o poema do... Depois eu vou falar disso, né? Não quero me adiantar agora, vou ler aqui para não demorar muito. Porque ele diz que o amor deve ser reinventado e defendido, porque tem sido ameaçado por todos os lados. Isso é a fala do Alain Badiou. E aqui retoma a especificidade do discurso da psicanálise. A erupção do amor no encontro a dois é o que estabelece o laço transferencial. O laço transferencial é o que torna possível o dispositivo analítico. Necessário, portanto, trazer a proposta de Lacan de dar uma nova dignidade ao amor. Foi o que ele fez quando elevou o amor ao patamar de uma virtude analítica. E aí, outro, que é o meu queridinho, que é o Jean Luce, né, que eu me utilizo dele, o Amor Lacan, que eu vou retomar várias vezes, porque é muito interessante, porque ele vai pegando em toda a obra do Lacan, ele vai rastreando e vai vendo que o Lacan falou sobre o amor, e depois eu vou falar. Logo no início, ele faz uma coisa muito interessante sobre o amor, sobre a própria vida do Lacan. Bem, mas eu vou deixar para a próxima aula.
E isso é para dar vontade de vocês continuarem me seguindo. E necessário, portanto, trazer a proposta de Lacan, né, quer dizer, dessa dignidade ao amor, e até porque não temos como conceber o amor fora no nosso campo de atuação, quer dizer, não temos como atuar com a psicanálise se deixamos de fora, se não damos a dignidade ao amor. Pretendo, portanto, trabalhar com muito apuro, né? Aí eu fui ver o que é apuro, né? Porque agora estou assim, os significantes que não são do meu cotidiano, eu faço eles falarem, né? E aperfeiçoando a cada dia, dando retoques, né? Trabalhando com perseverança, mas de qualquer forma, sobre esse laço. Mas aí, como eu tive que postergar, né, o meu início do seminário, em função de um acontecimento, para mim, muito de causa de horror, né? Acho que já está tudo bem agora. Mas aí eu escutei naquele canal Curta um professor lá da Sorbonne, Michel Maffesoli, não sei como é que se fala, e aí eu fui, né, ver a quantidade de livros que ele tem no Brasil, mas é muito interessante, e todo mundo que me conhece sabe que eu adoro ouvir o diferente, que é o que vem me equivocar. E é interessante que justamente vai sustentar o contrário do que vem sendo desenvolvido por filósofos, né, pela maioria, né, do que a gente tem se utilizado, e que ele diz que a tecnologia, só que ele especifica a questão da tecnologia, né, que eu acho que faz uma diferença aí. Tem um poder, quer dizer, a maioria fala, né, que a tecnologia desagrega, né, faz incentivo o gozo autístico, ele demonstra o contrário, e chega a dizer que é o tempo do nós, né? Então, é lógico que eu já comprei, né, o Homo Eróticos, que fala de uma forma de também ver que também tem movimentos, né, tem uma tendência a esse gozo autístico, mas tem já alguma resposta, algum movimento civilizatório, né? Quem trabalha com a questão das tribos, das ressonâncias, Paola, que trabalha com a música. Esqueci o nome agora, Paola. Música eletrônica. Eletrônica, né? Essa questão do contágio, que a gente também, desde lá das histéricas, lá, né? Que se contagiam, naquela histeria coletiva, né? Eu já falei, quer dizer, essa questão que são ainda muito enigmática para nós, né? Mas que as torcidas, né, de Djavan, também tem algo que se passa aí de uma ressonância, né, dos corais, a gente tem que aprender um pouco sobre isso. Então, são coisas que eu pretendo trazer, e hoje eu queria ouvir um pouco, quem puder falar de algumas contribuições. Lígia, Sim, o pode nome falar. do último livro. Ele tem vários, hein? Eu fiquei impressionada. Tem vários publicados no Brasil. Esse aqui é Homo Eróticos. Legal. Depois eu posso, quem quiser, eu posso mandar depois, né? Mas eu comprei, lógico, pelo título, né? Tinha números, falou em erotismo atrás. Né? E aí, minha gente, eu até nem acabei de falar a última frase, mas eu acho que já interrompemos, mas eu mostrando assim, primeiro, para quem está começando, está chegando aqui no meu seminário, pelo menos algumas pessoas já se apresentaram, o seminário, né, ele tem a função de uma construção, né? Quer dizer, lógico que a gente se utiliza, né, da fala do Freud e Lacan, faz uma bricolagem com isso, mas a gente vai se colocando, né, aí, e é muito interessante, às vezes a gente começa e vai se construindo algo, vai se semeando algo. E para mim é muito primoroso, porque a quantidade de como é que chama? De mensagens hoje que eu recebo, né, que me fazem avançar muito, de sugestão de livros, de questionar alguma coisa, de falar de uma forma diferente. Vocês já viram que o diferente me atrai bastante, né? Porque a cada mudança de perspectiva a gente tem uma possibilidade enorme né, do novo comparecer, né?
Então, eu gostaria, né, que vocês pudessem se colocar ou mandar depois mensagens. O chat eu não sei ler aqui agora, posso até pedir ajuda, mas depois você pode abrir para mim, Daniele, minha filha, minha assessora para assuntos tecnológicos. Eu tenho uma questão. Oba, A gente já vambora, conversou Bela. sobre isso algumas vezes, né? E você retomou isso. Você fala assim que algumas leituras lacanianas, de alguns lacanianos, dizem que o amor obtura, eu não lembro a palavra, a falta, né? Por que se discorda disso? Lembrando que eu também discordo. Eu queria que você falasse mais sobre. Por que você discorda? Me fala primeiro. Eu primeiro fiz a pergunta, você responde. Né? Olha só, estou querendo ouvir o que ele fala. Justamente, eu acho que, né, talvez, isso quer dizer, a minha leitura, não existe a verdade, né? A minha leitura, que eu procuro, né, me debruço sobre o Lacan, eu acho que ele trouxe contribuições mostrando justamente isso, né? Porque a questão a importância, né? Porque sempre ouvi falar assim, o amor faz um, o amor é um engodo, você, né, fica nessa coisa, principalmente de fazer um, né? E exatamente o que o Lacan foi desenvolvendo, por isso que essas conferências que ele fala as paredes, né, que é onde ele começa a introduzir o amuro, né, como uma referência do amor, e que ele vai falar cada vez mais, gente, se fosse essa coisa que obturasse a falta, eu tenho 40, sei lá, eu tenho 72 anos, uma porrada de anos de clínica, e só se fala disso. Inclusive, eu tenho um trabalho meu, que eu até reli, um trabalho que eu falo, né, que está nesse livro, Dispositivo da Verificação da Formação do Analista, que eu falo que justamente essa mudança da posição, né, da forma de amar, ao final, que você pode se verificar, né, se você já tem um analista aí em função, né, mas justamente só se fala disso. Só se fala da questão amorosa. Ou então é minha clínica, se todo mundo me procura por conta disso, porque o que eu vejo, e aí eu queria confirmação, é dos desencontros. Né, o próprio Freud, Mal-Estar da Civilização, ele diz que a maior fonte de mal-estar advém dos laços, né? Quer dizer, todos os restos, né, a gente lida, mas esse desencontro, esse não há relação sexual, isso é o que existe de mais castrador, entendeu? E é lógico que você às vezes cai numa ilusão, mas isso não dura muito tempo, né? Isso não tem como se manter, né? Essa ideia de completude. Fala, Paulo, depois, deixa o Djavan, só um instantinho. Djavan, Não, agora é porque eu lembrei de uma frase do Lacan, aquela que ele fala que amar é dar o que não se tem para alguém que não quer. Quando o Djavan perguntou, eu lembrei disso, eu falei, porque amar é dar o que não se tem, é dar a falta ali para o outro, né? E o outro não quer a sua falta. Enfim, lembrei disso. É um desencontro, é uma certa forma de desencontro, né? Mas o Lacan vai falando, é impressionante a produção dele sobre o amor, né? Mas fala de Djavan agora, para mim. Eu acho que parte dessa questão mesmo que a Paula levantou, mesmo que a gente não esteja pensando nisso, né? Estou dando a minha falta, alguma coisa assim, né? Porque eu tenho uma frase que eu deixo no Instagram, né? Que é o Safatli comentando ou relendo o Lacan, né? Que amar nos despossui, mas também é uma possibilidade de nos reconstruirmos ou fazer algo com aquilo que ficou, né, com os nossos fragmentos de um encontro, né? E eu sempre não, mas eu acho que é essa que está nessa possibilidade, né, de você ser assim desarranjado do seu lugar, desde que você permaneça vivo, você consegue elaborar sobre, né, sobretudo ao escrever
ao escrever sobre ou a escrever para alguém, né? Escrever uma carta, por exemplo, né? Escrever uma carta, endereçar, né? Entregar na mão de uma pessoa ao menos para mim, sempre foi um momento assim, de angústia, escrever, aí fica nesse intervalo, né, entre escrever, dar e ter a resposta, ou não ter a resposta, né? Escrever, gente, para quem nos bastidores, eu implorei o Djavan para falar sobre cartas de amor aqui no Vamos seminário. falar, calma. Vai falar? Ai, pensei que ele já tivesse aqui. Que bom, porque ele tem a experiência disso. Eu, inclusive, recebi uma dessas cartas escrita à mão, é lógico que não era de um amor de carta uma de outra aniversário, né? É bom explicar, né? A carta de aniversário. Pensar que eu gosto de meninos muito jovens, eu gosto de não é o meu caso, para quem me conhece. Mas o Djavan escreveu uma carta escrita, né, com a letra cursiva, que isso é importante também, porque o Lacan, aí Fernanda pode ensinar para a gente. A função, ela que fez curso na China, da caligrafia chinesa, que o Lacan dá uma importância enorme, e isso tem uma função também, né, que a gente deixou, eu só consigo fazer ainda à mão, né, mas porque eu sou bem velhinha mesmo também, né, mas é uma recusa. Mas, de qualquer forma, a gente deixou de utilizar o corpo, né, nessa dança. Fernanda, quando apresentou lá na escola, ela parecia uma bailarina lá, com pincel, e era o giz, né, Fernanda? Para quem não conhece, mas para quem não é da escola, a gente às vezes fala, né? Mas, de qualquer forma, isso tem uma importância. Olha essa fala do... Eu gostaria que você pudesse colocar no chat essa frase, porque é muito rica. Ela fala da importância... Primeiro que minha paixão também, o Saflati, que você me apresentou lá 500 anos atrás, que também foi, só que ele é mais complexo, né? Mas ele é muito bom também. Mas, de qualquer forma, isso fala, acho que está ensinando isso, né? Quer dizer, da importância, ele desconstrói exatamente a nossa segurança, né? Às vezes a gente só tem ideia de si, só tem notícias a partir de um outro, né? Ai de nós ficar nesse fechamento. E aí, eu estou vendo... Lígia, você me permite só uma questão que eu tenho me lembrado muito, acho que eu cheguei a comentar contigo, de uma pesquisa que a gente fez faz muitos anos em relação à questão da troca de casais, dos swingers. E a questão que fundamentava muito a prática era essa questão da ideia de conseguir sustentar o amor, abrindo mão, digamos, da questão da fidelidade, assim, de só se relacionar um com o outro, e abrindo passo a saber que o outro podia desejar outra pessoa por fora do relacionamento, mas com certas regras que conseguissem preservar o amor. Então, agora que você está falando tanto dessas questões em relação a lembrar da trama fantasma, de deixar um ponto que não morra o outro, de um ponto que não pode largar tudo. Me lembrei muito disso, porque eles se seguram muito nas regras para sustentar o amor. Então, as regras fazem tudo na prática da troca de casais. A regra de... Como? Oi? Eu tenho uma experiência clínica de alguns casos, Sim. né, que foram desastrosas, e não foram poucas, não. Sim, Eu então, fiquei eles falam muito porque, disso. né, porque aqui em Vila Velha, para quem é de fora, né, é um município, ainda tem muito de... Onde eu tenho meu consultório, minha clínica. É muito pequena, é uma província ainda, né? Quer dizer, Vila Velha é universo, né? E a quantidade de casas de swingers é impressionante. São né? muitas, só que fica muito restrito, assim, pela questão, digamos, da moralidade também, e
Geralmente vocês têm acesso só através de outros casais. Então, mas eu achava muito interessante porque eles restringiam coisas. Eu lembro muito de um caso que a gente estudou que era restrito, por exemplo, dar beijos na boca, porque a boca era um lugar privilegiado para o amor, para ser o par amoroso. Então, eu acho que é interessante essas configurações que se vão criando na ideia de poder sustentar o laço amoroso. Mas o que me ocorre é que nesse funcionamento perverso, porque está atuando, né? Não estou te ouvindo, não, Lídia. Não sei se é o meu internet. Não, o áudio dela falhou. Daniela, dá uma olhada aqui. Agora voltou. Voltou? Ah. Olha só, o que me ocorreu, assim, muito rapidamente, primeiro, né, pensando até na minha experiência, porque eu tinha pelo menos dois ginecologistas que me encaminhavam, que eles ficavam muito incomodados, né? Eram pessoas mais do meu tempo, né? Que ficavam e mandavam para mim para saber o que é isso, o que essas mulheres estão querendo, né? Convidando os homens, pelo menos, e muitos, né? Mas de modo geral, as mulheres convocando, e as Macbeths da atualidade, eu fico pensando. Gente, outro dia eu fiquei sabendo que Macbeth foi escrito na pandemia da peste bubônica, que o Shakespeare escreveu, por isso ela é tão aterrorizante, que ensina tanto, né, para gente. Mas o que você falou assim, como não pode beijar, tem um ponto de interdição aí, parece que para não cair, né, que eu acho que se não houver um mínimo de interdição, o desejo, né, vai para as cucuias, estou pensando, né? Esse funcionamento aí é de uma outra ordem, mas isso aí a gente pode até, se vocês sugerirem, né, eu tenho pouca experiência clínica, atendi alguns casos, e eu até gosto muito de adolescentes, os adolescentes trazem esse amor que pode tudo, né? E na medida que você vai caminhando, você vai equivocando, a coisa não é bem assim, né? As pessoas, não, tudo bem, pode tudo, e depois começam os incômodos a aparecerem, né? Mas isso a gente pode até mais adiante, sei lá, convidar alguém que tenha, às vezes, né, alguns trabalhos publicados, sei lá, a gente tem... Isso é uma sugestão boa, entendeu, Carolina? Porque pensar nessas novas formas de amor, né? Quem conhece pessoas bem interessantes, isso é importante a gente trazer para participar do seminário, para a gente aprender, né? Porque eu estou aqui também para aprender, né? É o lugar de sêmen, né? de semear, né? De frutificar alguma coisa. Quem mais? Rodolfo, eu não te conheço, eu conheço e não estou... Você já é na escola? Olá, prazer, eu sou Rodolfo. Eu acho que não, né? Você não me conhece. Eu sou amigo do Antônio Carlos Félix e tenho me interessado pela área da psicanálise, e aí vira e mexe ele tem me mandado um link para eu ouvir um pouco mais a respeito. Então eu estou aqui assim, sou iniciante, mas pretendo dar uma mergulhada nessa direção. Então, prazer, sou Rodolfo. Venha mergulhar na nossa escola. Obrigado. Lígia, quando você fala desse discurso do capitalista, a gente pode associar essa queda do erotismo, né, que o Bichurman traz, à medida que o erotismo vai perdendo a vez na cena, a esse discurso do capitalista, no sentido de que, como imperativo do capitalismo acaba sendo o gozo desmedido, né, esse prazer, até escrevendo aqui eu fiz um trocadilho, bobo, mas que é o desejo ao alcance das mãos, né, o prazer ao alcance das mãos. Então, desejo, o prazer, né? O prazer, mas eles colocam assim, até no marketing, né, é o que você deseja. Tentam confundir as coisas, né, como se o desejo fosse comprável, como se fosse objetificável isso. Então, e aí as relações são objetificadas, né, dessa maneira. De modo que essa relação tem algum sentido, assim, à medida que esse erotismo vai caindo, essas relações a dois, enfim, vão se
meio que desfacelando um pouco e vai ficando muito no 1 a 1, entende? Nesse sentido de que, claro que dois não fazem um, mas também não precisa ficar cada um sozinho. Porque se fica sozinho, impera o gozo autístico. Isso. Mas às vezes, aparentemente, fazem um par, né? Mas estão sozinhos. E, por exemplo, a questão da pornografia, né? Que ele trabalha muito bem, mas eu fico pensando na clínica, né? É muito comum, né? Porque, lógico, manter o erotismo nos tempos atuais que se trabalha, e entra outro livro dele, A Sociedade do Desempenho, que se trabalha demais, se utiliza muito, às vezes, do casal usar, seja de que sexo, não usar, por exemplo, vídeos eróticos. Eróticos não, vídeos pornográficos. E aí o que acontece? Mesmo estando a dois, não tem laço ali, não passa pelo outro, entendeu? Você repara? O sujeito, ele se excita de imediato, né? Quer dizer, funciona muito bem, aparentemente, né? E o sujeito acha que está tendo uma vida sexual muito boa, mas o circuito pulsional é o que permite que se constitua, né? Que possa manter a subjetividade, manter vivo o próprio corpo, né? O que acontece? Ali é um circuito direto. Então, esse circuito da compulsão, o que é uma compulsão, né? Você cada vez mais vai banalizando, não é mais, daqui a pouco vai se habituando, né? E aí o desejo vai embora, por quê? Porque o corpo se mortifica. Né? Então, isso é. E o que acontece? Hoje, sei lá, bota-se objetinhos, mil coisas, muitas interferências, né, nessa relação com o outro. Diferente, por exemplo, se você vai para a cama com um parceiro, e mesmo que você não chegue a um orgasmo, mas o enlace ali, um parceiro que te olha com desejo, aquilo já é constituinte. E o Lacan, no Seminário da Angústia, tem uma passagem que eu acho que é muito importante, que ele fala a cena do glamour. Que ele diz, né, o desejo ele não existe por si, né? O agalma ele não está lá. Né? Alguma coisa tem que acontecer para que esse brilho ocorra. Né? Então, quer dizer, e ele diz uma coisa que eu vejo também, que, lógico, que todos os tipos temos vários artifícios de constituição subjetiva, né? Eu venho trabalhando isso há anos, né? Para me manter viva, né? Aos 72 anos, então mais ainda, né? Em termos de pandemia, tem que fazer um esforço enorme, mas o que acontece? Que a gente... me perdi, vou falar da minha idade, obscenamente, me perdi, me devolva o que eu estava falando. Quem manda ser obscena, né? Você estava falando que o desejo não está ali por acaso, que ele precisa ser construído, alguma coisa assim. Me trazia essa cena que eu acho muito importante. Porque essa cena do brilho do olhar do outro, eu sempre brinco com as minhas amigas, e às vezes até com meus analisantes, eu brinco assim, a gente sabe o olhar que é o olhar de desejo. Eu falo assim, o olhar comedor. Um homem, quando te olha, você sente, e você não esquece esse olhar. Pode ser um olhar de passagem. Assim, no elevador, você fica uma cena num restaurante, você nunca mais vai ver aquele sujeito. Mas se é um olhar, ele tem um olhar diferenciado, tem um brilho aí. E essa cena de glamour, ela reedita esse ponto da constituição subjetiva lá na cena do espelho. Entendeu? Então, por exemplo, aqueles que não tiveram muito brilho do olhar, que os pais não se prestaram tanto para o narcisismo, talvez precisem mais disso. E esse olhar é constituinte. Por isso que a gente fala que a relação, né, da pornografia é totalmente diferente da relação onde tem um enlaçamento pelo outro. Né? Principalmente, né, quando você consegue, né, manter minimamente o desejo. Porque a gente brinca assim, o desejo não surge. Se você ficar o dia inteiro, sei lá, limpando casa, as mulheres dão um pouco dessa testemunha, falam assim, a gente fica o dia inteiro, o homem nem olha para a gente, chega de noite e quer transar.
Estou dando um exemplo, né, da experiência entre um homem e uma mulher, né, mas tem vários. Mas aí, o que isso está querendo dizer? Né? Quer dizer, o brilho não aparece assim, né? Quer dizer, de alguma forma. Né? O homem tem forma, não vamos falar a forma mais fetichista, né, do homem. O homem que eu digo, quem ocupa essa posição mais fálica, né, independente do sexo, né, anatômico, mas, nossa, eu estou me perdendo. Começa a falar de sexo e se perde. Mas, de qualquer forma, me perdi de novo, gente. Acho que eu estou falando demais, é hora de vocês falarem. Cleimara, quem é? Você fala, você está rindo pra caramba aí. Fala para mim, o que você fez você rir? Das minhas perdições aqui. Fala. Ei, boa noite, tudo jóia? Tudo bem, e aí? Eu sou Cleimara, sou psicóloga, psicanalista. Não quero falar nada, não. Só estou achando, né, divertido a sua colocação e o seu se perder aí, né, dentro da sua fala. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, de vez em quando eu frequento a escola lacaniana, sigo algumas coisas, participo de alguns encontros, de alguns seminários, estou sempre por perto. É porque eu moro em Linhares, né, no interior. E aí, quando dá, eu tento participar. Agora, os eventos online... Os eventos online estão facilitando. Mas já participei de alguns seminários. Tudo que ri, de alguma forma, mexeu com um ponto nosso, né? Mexeu o corpo, riu, chorou, embargou. Tem alguma coisa aí? Que mexeu com claro. você das minhas suspensões, né? Ai, que horror. Não, nada de específico, não. Assim, foi não, só não quero que você fale, compartilhando não. Mesmo. A obscenidade é minha, não quero que você se exponha, não. Exato, foi isso. Quem mais quer falar aí? Que possa colaborar? Alguém mais? Lígia, eu queria que você retomasse uma colocação que você fez, logo que você começou a falar lá atrás, exatamente sobre essa questão, né, assim, você trouxe o elemento da pornografia e você colocou, não sei se eu entendi, né, direito ou se foi isso mesmo que você colocou. Você fez uma relação, assim, colocou meio que no mesmo patamar, a pornografia, a dependência química e o autismo social, né, como formas de gozar. Você podia falar um pouquinho melhor sobre isso? Assim, você colocou essas três questões como equivalentes, né? Exatamente, porque eu quero mostrar que é diferente do circuito pulsional, né? O circuito vamos pegar um exemplo simples. Você toma um café, na mesma hora você sente o efeito do café, não é isso? Você está meio sonolento, você toma um café quase que de imediato. Você tem aquela... Então, esse circuito, ele é direto. Ele né, quer dizer, descarrega, né? Quer dizer, aumenta a tensão, né, e descarrega, né? Quer dizer, de alguma forma, você tem efeitos disso muito rápido, né? Então, por isso, essa equivalência. É diferente, né, do gozo que passa pelo outro, né? Vamos supor, desse erotismo, que você fica na dependência, é uma coisa que não é de imediato, né? Isso, a não ser que você bote um filme pornográfico, mas geralmente se exige as preliminares, algum beijo, às vezes começa desde antes, né? Numa conversa, num acolhimento de fala, né? Que isso vai constituindo, vai acordando o corpo, né? Então, a gente vai falar isso com bastante, mas é mais ou menos isso, entendeu? Então, esse gozo. E é interessante porque as pessoas vêm para a clínica achando que estão com uma vida sexual ótima. Isso não tem nada a ver com sexual, no sentido do erotismo, né? Você repara que não, que nada, eu transo todo dia, boto um filminho lá, a gente transa na hora, mesmo estando com dois. Acha que a vida sexual só que no dia seguinte está todo mundo, um brigando com o outro, irritadíssimo. O que é a irritabilidade, se não um sinal de mortificação subjetiva? Né? Quer dizer, é diferente. Vai ter uma boa transa, no dia seguinte está todo mundo tão mais condescendente com o outro. Você vê os efeitos disso.
Entendeu? Então, a gente tem que ver efeitos de vida subjetiva e efeitos de morte subjetiva. Né? A gente vê os efeitos, como na nossa clínica, a gente vai fazendo e vai vendo os efeitos. Né? E a gente verifica isso. E o pior é que as pessoas, isso não causa incômodo. E se não causa incômodo, não vai, não, isso não vai ser motivo de análise, né? Sujeito, pelo contrário. Fala, Camila. Sobre isso que você está falando sobre a questão da preliminar, uma vez me falaram uma frase na clínica que fez todo sentido. A pessoa falou o seguinte: preliminar para mim é a pizza que eu vou comer, é a hora que eu vou chegar em casa, isso é preliminar. A partir da hora que eu encostei no outro, que eu fui olhada, isso para mim já começa a contar como sexo. E aí e foi fantástico, assim, isso que vem, né? Essa elaboração que essa pessoa faz, que é bem o que você está falando, sobre essa vivência subjetiva e essa vivência outra, né? Quando que começa o sexo? A gente não sabe, para a pessoa poder falar que está com a vida sexual ótima. Pois é, mas é aí que eu digo essa questão do brilho agalmático, né? Dessa cena do glamour que o Rodolfo, que eu engasguei, e o Rodolfo me fez lembrar. É exatamente isso. O que é jogar purpurina para começar a aparecer o brilho agalmático, né? Sei lá, só de um acolhimento da fala mútua, isso já é uma constituição, né? De alguma forma. Você já vai, né? Você acolhe o sujeito já, né? E aí você começa, mesmo na comilança da pizza, você pode estar com uma boa conversa, ali já começa a jogar purpurina, né? Começa a criar, né, a cena que facilita. Agora, se você, eu sempre brinco assim, né? Se você, por exemplo, ficou o dia inteiro, né, sei lá, tem coisas que são broxantes, né? Por mais que você tenha desejo, sei lá, eu ficar brincando assim, né? Se a gente fica, eu adoro meus netos, mas se eu fico o dia inteiro de vó, de coisa, se for nesse dia, sabe, é broxante. Para ir para ter brilho, haja purpurina, tem que fazer um esforço enorme. Então, entendeu? Então, a gente tem que saber um pouco, né? A Clemara morre de rir das minhas coisas, ela não está acostumada, você vai... Eu sempre faço. A minha filha está aqui ao meu lado, depois ela briga comigo. Eu vou embora. Ela diz que vai embora. Ela vai embora. São todos iguais, falam isso, mas depois eles repetem as mesmas coisas que a gente. A gente fala dos nossos pais e reproduz a mesma coisa, fala para ela. Tem coisas que eles ficam com horror e não querem reproduzir, isso eu te garanto. Ô, Lígia, mas falando. Fala, Marcelo. Então, excelente sua fala. Adoro te ouvir. A questão do gozo autístico, porque o toxicômano, ele prescinde do outro, ele faz um gozo autístico, né? E aí, outro dia, eu li um texto do Marcel Veras, que é um psicanalista, e ele falava dos aplicativos, do Tinder, e ele dizia que, de fato, a pessoa estabelece várias conversas, né, em paralelo, e ele dizia que quando essa conversa estava perto de engatar alguma coisa, o outro era cancelado. A cultura do cancelamento, né? E aí, lendo também um outro psicanalista que falava do que a gente pode ter aprendido com a pandemia, se não uma exacerbação do narcisismo, que talvez a gente não tenha aprendido nada. E eu quero lançar essa questão para você, assim, por que a gente tem gozado tão autisticamente? Bem, primeiro que você me fez lembrar, gente, quem não acompanha esse canal, eu até ultimamente parei de acompanhar por conta de algumas questões, mas agora eu vou voltar. Vocês conhecem o Soltos S.A.? Sim. Que é muito bom, porque né, são dois jovens soltos, de solteiros. Soltos, Eles colocaram, eu fiquei impressionado uma vez que eu ouvi que 76% dos brasileiros já estão solteiros. Quer dizer, a gente tem notícias da Europa, tudo isso. E é um canal que eles convidam várias pessoas para falar da dificuldade, né, de conseguir estabelecer laços que perdurem, né?
E essa questão do gozo autístico, que você que trabalha com toxicomania há muitos anos, né? E não é à toa, porque é diferente do como se usava álcool, por exemplo, o álcool, como se usava, por exemplo, a maconha na minha época, né? Que tinha um ritual. Isso está acontecendo de novo, né? Nessas raves, né? Parece que eles têm uma coisa meio da tribo de si, né? Quando isso está dentro de um ritual, de alguma outra coisa, é totalmente diferente. Quer dizer, não é a droga em si que faz, mas é essa forma de se utilizar. Você sabe muito bem disso, né? Qual é a função da droga o que está precisando se utilizar disso? E a gente sabe que essa utilização atual mantém a suspensão subjetiva. O sujeito não constrói uma posição que a gente chama posição sexual, uma posição subjetiva, ele fica mortificado o tempo todo. Por isso, muita angústia. E ele tem que entrar com a droga, porque é morte, é gozo da morte. Aliás, na época, eu até produzi um trabalho, porque eu vi todos ó, que exagero, muitos dos toxicômanos graves, que na época nem tinham crack, eles, na infância deles, eram crianças que se adoeciam muito, que se machucavam muito. Quer dizer, esse gozo do excesso já estava ali posto, sem muitas bordas, né? Quer dizer, então, eu acho que isso que a gente caminhou, né, para esse tempo, mas aí agora vou vendo o que pode se contrapor, tem algumas notícias, a gente sabe, né, eu tenho um neto que tem uma startup que está fazendo um maior sucesso, que tem muitos jovens, que tem uma nova forma de capitalismo, mais distributivos, mais voltados para a questão da social, como é que chama? Esqueci, que meu neto dá um show nisso, mas de qualquer forma, mas trabalha para caramba, aí entra na sociedade de desempenho, é assustador, porque trabalha exageradamente, mas eu estou fugindo do assunto. Ruth, você chegou aí e não falou, a nossa diretora. Tá sem som. Linguagem de sinal, você está sem som nenhum? Meu Deus. Então tá bom. Estamos hoje em linguagem de sinais com a Ruth. Gente, mais alguém quer falar? A gente pode acabar aqui, podemos ir para a próxima vez. Estão abertas as contribuições, tá bom? Agradeço demais os que chegaram de fora, espero que vocês continuem com a gente. Eu que agradeço, foi ótimo encontro, muito produtivo, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Beijos, até mais. Muito bom, Lígia. Obrigada pela sua fala maravilhosa aí. Obrigada, Lígia. O próximo encontro, quando será? Sempre a terceira sexta-feira, costuma ser a terceira sexta-feira de todo mês. Tá. Nesse horário, tá bom? Eu espero vocês. Beijos. Obrigada, Valeu. tchau. Beijo. Obrigado. Tchau. Obrigado pelo acolhimento aí. Quanta gente que eu não tinha visto estão aí. Que ótimo. Beijo. Já tinha visto. Tchau. Obrigada. Espera aí um pouquinho. Deixa eu passei todo mundo, né? Acho que foi bom, né? Pensei em gaguejar muito. Obrigada, querida.